Esther, capítulo de número 5. Nós leremos, meus irmãos, o capítulo 5 e o capítulo de número 6, que estão aí formando nesse bloco da mesma história, o início de uma mesma história, tá bom? Vamos ler, meus irmãos, então, a palavra do Senhor, Esther, capítulo de número 5. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther: do banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos e tudo em que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem se agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei.
Vistam-se delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esté preparara. Oremos, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, o registro infalível da tua vontade para o teu povo, o registro de como o Senhor agiu na história para redimir o teu povo, para salvar o teu povo, cumprindo a aliança que o Senhor mesmo estabeleceu. Te agradecemos, ó Deus, porque muito tempo depois podemos abrir a tua palavra e ler a verdade do Evangelho que é registrada nela, para que o teu povo, de forma segura, de forma firme, ó Deus, possa seguir na direção que o Senhor mesmo tem dado. Que o Senhor nos abençoe e derrame graça sobre nós nesta noite. É assim, ó Pai, que nós oramos, pedindo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto nos nossos dias como que a grandeza e o poder são alvos de quase todas as pessoas da nossa sociedade, né? Parece que já se passaram os dias em que há alguém que olha para si mesmo como alguém participante da história de Deus, não o protagonista da história de Deus. E talvez então a nossa sociedade se coloca como centro de todas as coisas, e todas as coisas que existem ao seu redor apontam para ele, para a glória dele, para o prazer dele. Aquilo então que nós vemos nos dias de hoje, né, de pessoas buscando a coaches de vida, coaches de carreira, para que ouçam justamente aquilo que o seu coração deseja ouvir. Você é o melhor, você vai vencer, você vai ganhar. Porque o desejo do coração do homem é ser o centro de todas as coisas e ser o mais exaltado possível. Mas será que esse pecado do coração humano, ele traz algum tipo de consequência real e prática para a vida daqueles que buscam o caminho da autoglorificação e da autoexaltação? E é certamente, como nós lemos em vários lugares das Escrituras, o caminho da soberba é o caminho que tem um destino final certo, a destruição, né? Como nós lemos aqui no Salmo de número 34, na nossa liturgia. Por outro lado, meus irmãos, nós vemos também aqui no livro de Esté que há aqueles outros que se comportam de forma humilde diante de Deus, e até mesmo às vezes são humilhados e levados a reconhecerem a sua condição de humanos, a sua condição limitada, a sua condição de não protagonista, mas daquele que está sendo orientado e conduzido pelo próprio Deus. Então eles não podem se levantar e dizer: nós somos o centro de todas as coisas, mas eles dizem: Deus é aquele que tem controle de tudo, Deus é aquele que faz todas as coisas. Qual é o final desses? Serem aproximados diante da presença do Senhor, e então, ao contemplar a graça de Deus, contemplar o poder de Deus, eles então são de fato exaltados, não por si, mas por causa daquilo que o próprio Deus faz. Nós vimos então como que o povo de Deus, aqui no livro de Esté,
ele tem caminhado em um caminho de humilhação. E vimos então que até mesmo o caminho de humilhação está dentro do plano de Deus, de que Deus não perde tempo com o seu povo. Quando ele permite que o seu povo seja humilhado, Deus está operando. E o que Deus fez aqui no livro de Esther é fazer agora com que toda uma nação se humilhe na presença do Senhor. Judeus de todos os lados, ao ouvirem o decreto do rei Assuero, eles agora se humilham com pano de saco e cinza e se submetem diante da presença do Senhor, compungindo o seu coração, de fato dizendo: Senhor, nós dependemos de Ti. Esther, então, é o meio pelo qual Deus está usando agora para redimir ou para salvar esse povo. Nós vimos que talvez ali no capítulo 4, Esther reluta um pouco, mas então, pastoralmente, o seu primo Mordecai diz: será que não foi para isso que Deus colocou você nessa posição, colocou você como rainha da Pérsia, para ser usada como vaso de honra para resgatar o povo de Deus e para livrar o povo de Deus? Nós vemos então Deus usando a Esther. E então, pela sabedoria de Deus, nós vemos aqui que Esther promove no palácio 2 banquetes. É interessante, meus irmãos, nós notarmos aqui que esse primeiro banquete de Esther, ele é utilizado aí nesse capítulo 5, o capítulo de número 6, para mostrar como Deus está começando a livrar o povo dele, o início do livramento que Deus trará ao seu povo. No segundo banquete, nós vemos então Amã, que irá participar a partir do capítulo de número 7, ele será finalmente destruído e a redenção final, o livramento final então virá sobre o povo judeu. Mas a ênfase nesses capítulos, desses 2 capítulos que nós lemos aqui, no capítulo 5 e o capítulo 6, é o que acontece nesse dia do primeiro banquete. Percebam aqui como que o narrador ele enfatiza aquelas 24 horas aproximadamente do primeiro banquete, né? Vejam aí no versículo 4 do capítulo 5, dizendo: venha o rei Amã hoje. Versículo 9 do capítulo 5, então saiu Amã naquele dia. Capítulo 6, versículo 1, naquela noite o rei não pôde dormir. Capítulo 5, versículo 14, então pela manhã, depois do banquete pela manhã, eles se reuniram então, Mordecai Amã com seus planos, e depois ali dizendo a respeito do banquete que se seguiria. No versículo 12 diz: depois disso, dos acontecimentos aí no final do capítulo 6, se dirige Amã para sua casa envergonhados, e depois logo em seguida ele é levado para o segundo banquete. A ênfase desses versículos é mostrar como que as coisas mudaram drasticamente, rapidamente, de uma hora para outra. O ensoberbecido Amã, ele é humilhado, e aquele que estava sendo humilhado, ele é exaltado. De uma hora para outra, as coisas foram transformadas. E não é assim que às vezes acontece na nossa própria vida, onde nós, quando pensávamos e achávamos que não havia nenhum tipo de solução, Deus então conduz o seu povo a serem atendidos em suas necessidades, ou de forma milagrosa, providencial, Deus ergue e exalta o seu povo. E assim também caem os poderosos. De uma hora para outra, sem aviso prévio, de um dia para o outro, perdem o seu poder, perdem as suas riquezas, porque eles se fiaram em coisas que são passageiras. O texto então está justamente nos mostrando e enfatizando como que Deus muda essa redenção, ou muda a história do povo e traz então aqueles que eram humilhados a uma condição de exaltados, e toma aquele que era exaltado, aí leva então a uma condição de humilhação. Então nós vemos, meus irmãos, que há caminhos diferentes. O caminho da contrição e o caminho da soberba, eles produzem resultados diferentes na vida daqueles que amam ou a contrição, desejam a contrição, ou desejam uma soberba. Nós vemos então, em primeiro lugar aqui, no texto, Esther, aquela que ela teve então, esteve em contrição diante de Deus, e isso então a livrou da morte. No capítulo 5, versículo 1
de 1 a 8, nós vemos então essa mulher contrita diante de Deus, se preparando para se apresentar diante do rei. Como que isso é mostrado aqui no texto? Nos diz aí, começa o versículo 1 dizendo, ao terceiro dia. Nós já sabemos o que é que significa esse terceiro dia, é a marcação daquilo que aconteceu anteriormente. Esté disse a Mordecai, vão, jejuem, ore por mim, no espaço de 3 dias, se coloquem diante da presença do Senhor, busquem ao Senhor. Então, o início do capítulo 5 é justamente dizendo, terminou esse momento de contrição, ou de jejum, de busca ao Senhor em favor do povo judeu. Então, depois desse momento, Esté se apresentou diante do Senhor. Exatamente como fez Mordecai, fizeram os judeus e fez Esté durante 3 dias. Se prepararam espiritualmente, se colocaram então na dependência do Senhor para que o Senhor operasse o livramento à vida de Esté. Mas não só isso, obrigado Luciano, não só isso, a Esté também se preparou com as suas vestes reais, né? Ela assumiu o seu papel como rainha, ela não se apresentou de qualquer forma, aí com vestes humildes, ou um pano de saco com cinzas, ou de qualquer jeito, mas ela se prepara assumindo à altura o seu papel, para que ela então se apresentasse diante da presença do rei. E ela faz isso em preparação a todo aquele momento em que eles haviam pedido ao Senhor para que houvesse o livramento do povo. E de fato, meus irmãos, o texto nos diz, no versículo 2 e o versículo 3, quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela o favor perante ele. A primeira coisa que nos diz aqui é que houve então o livramento da própria vida de Esté. Lembram que lá no capítulo 4, no versículo 11, Esté diz, qualquer um que entrar na presença do rei perecerá, se ele não derramar o seu favor, se ele não estender o seu cetro, aquele que entrar sem ser convidado, sem ser chamado, perecerá. Então, a primeira notícia que nos dá o texto dizendo quando ela entrou na presença do rei, é que ela então é poupada. E aquilo que ela diz anteriormente, se perecer, pereci, de fato não se concretiza, porque Deus é aquele que está conduzindo a Esté. Esté se apresenta diante do rei, o rei agora a recebe diante da sua presença, diferentemente como ele havia feito antes com Vasti. Lembram? O rei Assuero mandou chamar Vasti para que ela se apresentasse diante da sua presença. Vasti não obedece e é então banida da presença do rei. Parece então que o escritor do livro agora diz, Esté é diferente, porque o rei não mandou chamar Esté. Ela sozinha foi à presença do rei. O resultado foi que o rei não afastou da sua presença, mas ela foi poupada a sua vida foi poupada. Por isso ele estende o seu cetro, ele pergunta pelo bem-estar de Esté, e ele diz então o que Esté desejava. Interessante então a maneira como ele diz, Esté, tudo o que você pedir, eu darei a você. E a expressão que ele utiliza aqui é uma expressão proverbial que dizia, pede até metade do meu reino, e isso então será concedido a você. Lembram de João Batista, né? Quando diante de Salomé, ela dança na presença dele, e ele tão encantado com aquilo diz, pede qualquer coisa, porque eu sou favorável a você. E a expressão é exatamente a mesma, até metade do meu reino eu darei a você. O que nós não podemos então ignorar, meus irmãos, nesses 2 versos, é que por detrás das ações do rei Assuero, não está simplesmente alguém que olhou para uma mulher bonita e por causa disso o seu coração se derreteu. O que está por detrás das ações do rei Assuero é sim a mão de Deus conduzindo o coração do rei para que quando ele olhasse para Esté, ele então não a matasse, e ele então desse a Esté, ouvisse a Esté, mais ainda, desse a ela aquilo que ela estava desejando. Nós vemos lá em Provérbios dizer, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus está inclinando o coração do rei Assuero.
Deus é aquele que fez com que Esté achasse favor aos olhos de Assuero. Ele, então, Deus está conduzindo como um ribeiro. Ele está fazendo de acordo com o seu querer na vida de Esté. O rei, então, aceita os pedidos de Esté. E é interessante, meus irmãos, nós olharmos aqui quais são os pedidos de Esté. A partir do versículo 4 até o versículo de número 8, Esté apresenta aquilo que ela está pedindo diante do rei. Nós vemos aí no versículo 4 dizer que a Esté diz ao rei: eu quero que você hoje se apresente ou vá a um banquete que eu preparei para você. Interessante, meus irmãos, então, que não era apenas o rei Assuero, mas também Amã deveria participar desse banquete. Talvez aí a gente pergunta, mas esse não era o pedido que Mordecai tinha feito? O que Mordecai tinha dito a Esté: vai à presença do rei, intercede ao rei pelos judeus. E Esté se apresenta e diz: eu quero que você vá a um banquete. Não intercede naquele momento pelos judeus. Por que ela faz isso? Talvez porque no banquete haveria maior privacidade, ou porque ela talvez estaria colocando ali à prova se de fato o rei teria afeições suficientes a Esté para que ele atendesse o seu pedido, ou talvez deixar o rei de bom humor, mas também fazer, chamando Amã para participar daquele banquete, denunciar Amã diante do rei, não pelas costas, mas dizer: esse homem mau tem procurado exterminar um povo que é inocente. Mas nós vemos então aqui o rei aceitando, indo ao banquete, participando juntamente com Amã desse banquete. Interessante aqui nos diz: depois do banquete do vinho, lá no versículo de número 6, e aí o rei pergunta de novo: qual é a tua petição? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então, a gente, ouvindo a história, cria expectativa, é agora que Esté irá pedir em favor do seu povo. Mas não, Esté pede então a que o rei compareça a um outro banquete que será realizado no outro dia, juntamente com Amã. Aí então Esté pedirá finalmente aquilo que ela veio pedir inicialmente. Mas então por que ela não aproveitou novamente essa oportunidade? Talvez a gente compreenda a primeira oportunidade. Ela fez um banquete, amaciou o coração do rei, deixou o rei alegre, deu vinho para o rei, e então ali ela iria aproveitar. Mas o texto nos diz, não, ela convidou novamente. E aqui, meus irmãos, nós novamente temos uma ação que não é compreensível aos nossos olhos, mas diante daquilo que Deus está fazendo, nós sabemos. Nós vemos que providencialmente, naquela noite do intervalo do primeiro banquete para o segundo banquete, Deus então prepararia a ruína de Amã. No momento então que Esté está dando um tempo, preparando o rei para um outro banquete, Deus então está conduzindo todas as peças para que então no final fique evidente a humilhação de Amã e a exaltação de Mordecai. Nós vemos então aqui essa mulher que andou humildemente diante do Senhor, com um coração contrito, exatamente como nós lemos lá no Salmo 34 também, dizendo que de fato ela está perto do Senhor e isso fez com que a sua vida fosse salva. Então a humildade diante de Deus é aquilo que nos livra da morte eterna. Exatamente como nós nos aproximamos diante do nosso Rei, não com exigências, não como alguém que se aproxima dizendo eu determino, Senhor, que o Senhor me salve, porque eu mereço, porque eu sou de fato merecedor da vida eterna. O Senhor está perto daqueles que têm o coração contrito. O Senhor aceita aqueles que são humildes. A palavra do Senhor então nos diz que Deus ele concede graça aos humildes, porque eles então abriram mão de toda a esperança de vida, abriram mão de confiarem em si mesmos para a sua própria redenção, para a sua própria salvação, se colocaram diante do rei dizendo, Senhor,
o Senhor é aquele que conduz a nossa vida com mão poderosa. Nós simplesmente nos humilhamos diante da presença do Senhor, para que o Senhor faça com nós, com a nossa vida, aquilo que o Senhor desejar. Nós então, como um povo humilde, por causa dessa humildade, por causa do reconhecimento da nossa incapacidade, somos resgatados pelo Senhor. Mas essa humildade de Esther, é interessante que o texto nos mostra que não é uma humildade externa. Lembra do detalhe que nos diz lá no texto, no versículo 1, de que Esther se colocou ou se aprontou com seus trajes reais. Ele estava numa alta posição, externamente, quem olhasse diria quão bela, quão bem vestida é a rainha Esther, mas o seu coração está contrito diante do Senhor. É possível, meus irmãos, que Deus então leve os seus humildes servos, leve aqueles que fazem parte do povo de Deus a se colocarem em posições altas, de influência, tenham a possibilidade de determinar destinos, mas toda a glória exterior, toda a aparência que é vista pelos homens, não faz então com que o seu coração humilde diante do Senhor seja colocado de lado, mas ele diz: eu estou aqui nessa posição para fazer a vontade do Senhor. De fato, meus irmãos, nós podemos sim ser levados pelo nosso Deus a altas posições. O crente não é aquele que diz: não, eu não quero ser chefe da minha empresa, ou eu não quero ter uma empresa grande, ou eu não quero ser alguém que é reconhecido pelos seus talentos, alguém que é reconhecido pela sua qualidade profissional. Não quero, porque eu sou crente e então eu vou me comportar de forma humilde. Está bom aqui a posição que eu estou. Deus se agrada sim em usar pessoas, seus servos humildes, e colocá-los em posições que sejam posições de destaque, e isso faça com que muita gente seja também abençoada através das vidas dessas pessoas. Mas a diferença, então, entre o soberbo e esse, é porque ele se coloca na posição de ser usado por Deus. Então, há uma humildade que não é apenas momentânea, mas a humildade de coração, e ele é levado, então, a ser usado por Deus, a abençoar a vida de outras pessoas, como Esther está fazendo aqui. Ela foi livrada da morte, e ela também está sendo usada por Deus para livrar outras pessoas da morte também. Mas, por outro lado, meus irmãos, nós vemos aqui a Mordecai, a Amã, melhor dizendo, que por causa de sua soberba, a sua vida é completamente arruinada. Nós vemos isso aqui no texto dizendo que Amã tinha grande prestígio, mas nada desse prestígio era suficiente para fazer com que ele fosse completamente satisfeito com as suas conquistas até aquele momento. Depois dele sair do banquete, nos diz o texto que ele estava de bom ânimo, alegre, mas de repente, quando ele sai da presença do rei, passa pelo portão real e ele olha para o lado e vê a Mordecai. Exatamente como Mordecai estava lá no começo. Não se move, não se mexe, não se curva diante de Amã. E aquilo enfurece o coração de Amã. Ele então se contém, vai se remoendo até chegar na sua casa, e lá na sua casa ele começa então a fazer um louvor a si mesmo, no versículo 10 até o versículo de número 13, até o versículo de número 12, Amã, ele começa a exaltar a si mesmo, nos diz aí o texto: contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Percebam aqui que há um louvor, recontando todas as glórias de Amã no passado, de toda a sua vida. Eu sou de fato aquilo que eu recebi. Mas tudo isso, meus irmãos, o texto diz, não basta, porque não terá alegria se Mordecai ainda estiver vivo. Tudo isso não serve. Toda a glória, todo o poder,
como que mostrando, não adianta se alguém chegar no mais alto do topo, e em determinado momento, se o combustível da sua vida é a glória pessoal, ele vai olhar para o lado e sempre vai existir alguma coisa que tira a alegria do seu coração. Por isso, seus amigos, ali ao redor de Amã, ouvindo todo aquele lamúrio, né, toda aquela insatisfação de Amã, eles dão um convite, fazem uma proposta a Amã. Por que você vai esperar 11 meses até a morte de Mordecai? Por que você não prepara a morte de Mordecai? Por que você já de imediato, amanhã, já não mate a Mordecai? E eles fazem então uma sugestão aí no versículo 14, dizendo que ele erguesse uma forca de 50 côvados de altura, né, que seria aproximadamente 25 metros de altura. A ideia do texto aqui é justamente mostrar uma morte terrível. Dá a Mordecai não qualquer morte, mas uma morte extremamente violenta. A palavra que nós temos aqui no texto que fala a respeito da forca, no hebraico não é forca, é simplesmente um madeiro alto, né? Um madeiro que era utilizado aqui nos dias da Pérsia para impor a pena capital de forma cruel. Era um madeiro que eles então praticavam um empalamento, né? Eu não vou descrever aqui como é o empalamento, mas é algo terrível. Então eles colocariam a Mordecai num poste de 25 metros de altura, de onde então, se olhasse na cidade, veriam a Mordecai sofrendo e agonizando por dias uma morte dolorosa e lenta. Então, os amigos de Amã e a esposa de Amã diz: mata a Mordecai. Ele tira a sua alegria, então afasta ele da sua presença. Interessante, meus irmãos, que é justamente isso que nós encontramos nos conselhos dos ímpios. Se tem alguma coisa que incomoda o seu ego, se tem alguma coisa que vai contra os seus sonhos, contra os seus planos, e que são pecaminosos, mas eles não vão dizer isso, afasta de você. Afaste-se dos seus pais que dão conselhos, que falam para você abandonar essa vida de pecado. Afaste-se do seu pastor que diz para você não cometer esse tipo de pecado. Afaste-se daqueles que querem se intrometer na vida. Elimine essas pessoas da sua presença. Esse é o conselho dos ímpios. Todos aqueles que se levantam contra o meu ego, se levantam contra os meus pecados que me dão prazer, eles devem ser eliminados. E esse homem tão soberbo, certamente tinha a certeza que o rei atenderia o seu pedido, porque alguém como ele, com a glória, com a exaltação que ele já havia recebido, não seria negado pelo rei. Interessante que dá a entender o texto que Amã passa a noite organizando a morte de Mordecai. Né? Quando ele vai conversar com o rei, ele já havia preparado o poste ou a forca, né, na nossa tradução, para que então Mordecai fosse morto. Então, o que ele não sabia era o que Deus já estava fazendo para que Amã fosse humilhado e finalmente o povo de Deus fosse exaltado. Ele não sabia que ele mesmo contribuiria para que Mordecai fosse exaltado. Providencialmente, naquela mesma noite, já no capítulo 6, no versículo 1, nos diz: naquela noite, enquanto Amã estava preparando a morte de Mordecai, naquela noite o rei não pôde dormir. Nós vemos, meus irmãos, aqui a providência de Deus em fazer com que o rei perdesse o sono. Depois o texto continua dizendo: mandou o rei trazer os livros, o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Imaginamos nós aí também a providência de Deus em que ele desejasse ler o livro de memórias. Né? Certamente o rei da Pérsia tinha diante dele uma infinidade de outras coisas que poderia fazer com que ele se distraísse numa noite longa sem sono. Ele tinha centenas de mulheres,
tinha centenas de músicos, tinha diante dele todo tipo de comida, todo tipo de gente que poderia entretê-lo, mas ele diz: não, eu quero ler as memórias dos feitos do rei. E ali nós vemos então a providência de Deus também colocando esse desejo no coração de Assuero. E por último, nós vemos aí a providência de Deus fazendo com que ele justamente lesse a respeito de Mordecai. Lembram-se que Mordecai havia salvo a vida do rei e então denunciou a Bigtã e a Teres. E nós lemos lá no texto anteriormente que nada foi dito a Mordecai em agradecimento por causa do ato heróico de Mordecai. E isso então incomoda o rei, porque ele diz: o que foi feito de Mordecai? O que foi dado a Mordecai para que ele então, para que ele fosse honrado por esse ato heróico dele? Então, seus servos dizem: absolutamente nada. E há uma pergunta então no coração do rei: o que é que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? E aí, providencialmente, quem está entrando no pátio do rei é justamente Amã. Percebam aqui como vai sendo montada a cena. Amã passou a noite inteira montando ou planejando a morte de Mordecai, e logo pela manhã se apresenta diante do rei, e quando ele está ali para conversar com o rei, dizendo para pedir autorização para matar a Mordecai, o rei chama a Amã para comparecer à presença do rei e pergunta a Amã: Amã, o que o rei deve fazer a um homem a quem ele deseja entrar? E aí, meus irmãos, nós temos o retrato mais claro da soberba e arrogância de Amã. Nos diz então no texto que Amã, no seu coração, dizendo: quem poderia ser a pessoa mais indicada, mais merecedora de ser honrado? No coração dele, ele tem extrema arrogância, porque ele não conseguia pensar em qualquer outra pessoa que pudesse ser honrado. Ele dizia: sou eu. Quem mais? Eu sou o amigo do rei, o mais exaltado entre todos os príncipes, eu sou bem considerado pela rainha Esté, então aquilo que o rei está dizendo é para mim. E percebam, meus irmãos, que aqui o que Amã vai dizer ao rei, vai sugerir ao rei, na verdade é uma sugestão de autoglorificação e desejo de Amã de se colocar até mesmo na posição do rei. Por isso ele diz: deve vestir a roupa do rei, deve essa pessoa andar no cavalo que o rei anda montado, e esse cavalo então ser coroado então com uma espécie de coroa real que se colocava sobre os cavalos reais. Deveria esse homem ser vestido com as roupas reais e acompanhado em cortejo pelos príncipes do rei. E então não bastava que isso fosse dentro da cidadela, dentro do palácio, mas ele deveria ser levado para fora do palácio, e então que toda a cidade contemplasse e eles vissem, e que se proclamasse bem alto: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O que Amã não sabia é que ele mesmo seria o autor da exaltação de Mordecai. E assim então nos diz o texto, versículo 10, aqui, que então o rei diz: apressa-te, toma as vestes do cavalo, e como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai. Meus irmãos, como isso deve ter pesado naquele momento que Amã escuta isso. Ele estava no seu coração desejando matar a Mordecai. E o rei então diz: você conhece Mordecai? Talvez você não conheça, você tão ocupado aí. E ele descreve aqui: vai então ao judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e faça todas essas coisas. E quem seria melhor para fazer isso senão Amã, indo então na direção de Mordecai, vestindo a Mordecai e o levando pela praça, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja exaltar. O que nós vemos ali é um sinal de que Deus está
exaltando o seu povo. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja exaltar. Talvez ali Amã não sabe, talvez Mordecai saiba, de que quem está exaltando a Mordecai não é o rei Assuero, é o próprio Deus. O Deus que conduziu toda a história, que fez com que o rei mostrasse favor a Esté, o Deus que fez com que o rei perdesse o sono, o Deus que fez então com que os planos de Amã fossem completamente aniquilados. Então se dá um sinal claro de que o povo de Deus prevaleceria, de que a santa semente, o povo da aliança, seria mantido, de que os ataques de Satanás em destruir o povo de Deus, para fazer com que o Messias, o Redentor, não viesse, não resgatasse o seu povo. Satanás, então, mais uma vez, tentando destruir o povo de Deus, mas Deus, que mantém a sua aliança, diz: não, eu prevalecerei, o meu povo, o povo da aliança, não será destruído. Interessante, o texto então nos diz aqui que depois disso, Amã e Mordecai seguem os seus caminhos novamente depois daquele acontecimento. Mordecai volta para o seu trabalho. A glória daquele momento não subiu na cabeça de Mordecai. Ele volta a trabalhar, mas Amã percebe a vergonha e o caminho de ruína que estava preparado diante dele, de como agora, de fato, as coisas iriam de mal a pior. Interessante, então, nos diz o texto, que os seus sábios e Zeres, a sua mulher, disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Estão dizendo: não tem outra, Amã, não tem outra. Eles prevalecerão, Mordecai prevalecerá. A soberba de Amã, meus irmãos, é uma advertência para a nossa soberba. É uma advertência, então, para aqueles, então, que querem se colocar distantes do Senhor e viverem para a busca da sua própria glória, busca da sua própria exaltação. Amã nunca se contentaria simplesmente com aquilo que já tinha recebido. Ele desejaria mais e mais. Quem sabe, quando ele está dizendo ali para o rei, que vista a roupa do rei, que ande no cavalo do rei. Em outras palavras, ele está mostrando, indicando de que em um dado momento, o que consumiria o coração de Amã era não estar no lugar do rei. É exatamente isso, exatamente assim como funciona o coração do soberbo. Ele quer se sentar na cadeira de Deus, no trono de Deus. Ele quer então, de fato, ser aquele que controla todas as coisas, receber toda a glória, receber todo o louvor, ser adorado, ser o Deus de todas as coisas. Isso é o que mora no coração do soberbo. Viver a sua vida distante do Deus verdadeiro. Lembram que foi isso que Adão e Eva fez lá no Jardim do Éden? Eles quiseram não apenas comer uma fruta, eles quiseram ser como Deus. Por isso é uma advertência, meus irmãos, a nós, porque a soberba não tem limites. No fim, quando nós estamos brigando para que a nossa vontade, o nosso desejo seja estabelecido, é porque nós estamos dizendo diante do Senhor que nós não aceitamos os planos deles, nós não aceitamos aquilo que Ele quer, mas nós queremos nos colocar no lugar de Deus e que as coisas sejam como nós queremos. Então nós devemos ser honestos de que, em certa medida, há uma progressão de soberba no nosso coração. Talvez hoje nós não desejamos os mais altos postos. Talvez hoje nós não digamos que queremos estar no lugar de Deus. Mas se nós formos sondar o nosso coração, há coisas então que nos trazem insatisfação, porque simplesmente nós não queremos aceitar a vontade de Deus. Porque as coisas deveriam ser diferentes. Deveriam ser como eu quero, do jeito que eu desejo. E então, na espiral de crescente soberba, de querer mais e mais, não se iluda.
A soberba que é mantida no coração de forma pequena, ela crescerá até um dia que fique evidente de que, de fato, o pecado da soberba no coração, ela quer fazer com que você se coloque no lugar do próprio Deus. E a palavra de Deus, então, nos dá a notícia dizendo, cuidado, porque a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Ela nos adverte, esse é o caminho de destruição. Mas os soberbos, meus irmãos, eles serão destruídos, porque eles são inimigos do povo de Deus. Os soberbos são inimigos de Deus. E isso é tão evidente quando nós olhamos para Cristo. Eles olham para Cristo, não aceitam o plano de Deus de redenção, de salvação. Eles dizem, separe Cristo de nós. Tire Jesus da nossa presença. O que é que nós fazemos? Pendure ele no madeiro. Coloquem ele ali no lugar de humilhação diante de todos, para que todos vejam que nós não queremos esse louco, que nós não aceitamos essas palavras que ele diz, nós queremos então o nosso próprio meio de salvação. O que Amã, os seus amigos, a esposa de Amã fizeram, é exatamente aquilo que depois fizeram com Cristo Jesus. Planejaram a morte de Cristo Jesus. E Cristo, da mesma forma então que Amã desejava, mas de fato em Cristo se concretizou. Ele foi levado sim a ser exposto como um criminoso, exposto numa morte terrível, exposto a sua vida diante de todos, pendurado em um madeiro, para que então aqueles homens soberbos, arrogantes, que rejeitaram a redenção do Senhor, se engrandecessem no seu próprio nome. Mas então, por causa disso, nós somos poupados de sermos expostos. Cristo foi exposto. Cristo morreu numa cruz. Cristo foi colocado como espetáculo grosseiro diante do mundo, para que nós não fôssemos mortos por causa dos nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar. Ele foi exposto. Portanto, aquele que se humilha diante da presença de Deus é reconhecendo o Senhor, eu merecia ser morto. Eu merecia ser punido pelos meus pecados. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Como alguém que faz essa confissão pode passar pela cabeça dele ser soberbo e dizer, o Senhor morreu por mim. Ele assumiu o meu lugar. O que me resta agora é me humilhar diante da presença do Senhor. E o texto nos diz que por causa dessa humilhação, eles foram exaltados. Por causa de reconhecerem que quem é o Redentor, quem salva o povo, quem é o resgatador desse povo, não é Assuero, mas é o próprio Deus, aquele a quem eles buscaram humildemente, aqueles que eles se colocaram diante da presença dele, dizendo, o Senhor é aquele que nos resgatará. Por isso, meus irmãos, nós devemos então, de fato, abandonar a soberba, porque Deus, ele resiste os soberbos. Ninguém poderá permanecer na presença de Deus com um coração soberbo. Por isso, sua exortação a todos, de todos os povos, humilhem-se diante da presença de Deus, buscando o favor de Deus em seu Filho, Cristo Jesus. E então a palavra de Deus nos diz que Ele concede graça aos humildes. Que o Senhor nos conceda a sua graça em buscarmos e vivermos de forma humilde diante da presença do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos livrou da morte. O Senhor nos livrou da nossa arrogância, da nossa soberba, porque o Senhor teve compaixão de nós. Se nós fôssemos deixados como estávamos, nós seríamos adoradores de nós mesmos, das nossas conquistas, seríamos adoradores dos nossos méritos e seríamos tão centrados em nós mesmos que rejeitaríamos completamente a ideia de um Deus superior, um Deus que governa sobre todas as coisas. Mas o Senhor quebrantou o nosso coração, assumindo o nosso lugar na cruz do Calvário, assumindo o nosso lugar no maldito madeiro, para que nós então fôssemos poupados, nós, pecadores orgulhosos, fôssemos resgatados pelo Senhor.
Deus, ajuda-nos então a vivermos de forma humilde, contrita diante do Senhor, buscando a glória ao teu nome. E então, aonde quer que o Senhor nos levar, a qualquer posição, a qualquer lugar, o Senhor será o nosso Deus e nos conduzirá para a glória do teu nome. Que o Senhor abençoe o teu povo para que viva em constante humildade e contrição diante do Senhor. Esse é um Pai que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.